Vamos pregar aqui, trazer a mensagem. Quero dar boas-vindas a você que está nos visitando. Tem alguns visitantes, sejam bem-vindos, tá? Estão em casa, se sintam à vontade. Nossa equipe está aí pronta para atender você e também aqueles que estão assistindo a transmissão. Deus abençoe. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo, sou pastor presidente aqui da igreja, da equipe pastoral, e em nome da igreja dou boas-vindas a vocês que estão aqui, quem está assistindo e quem vai ver a gravação no nosso canal do YouTube também. Deus abençoe todos vocês. Vamos orar para ouvir a voz de Deus? Pedir ao Espírito Santo que converse conosco. Está pronto para ouvir o recado de Deus? Que eu sei que Ele tem um recado para você. Orei por isso, preparei a mensagem pensando nisso, e eu acredito que o Espírito Santo quer falar com você agora. Você que está aí na transmissão também. Vamos orar por isso? Espírito Santo de Deus, nós invocamos a Tua presença para trazer a Tua palavra ao nosso coração. Fala comigo, fala conosco. Tudo que é Teu nós recebemos, o que não é Teu nós repreendemos em nome de Jesus. Toda interferência do mal rejeitamos e repreendemos e desejamos ouvir a Tua voz em nome de Jesus. Amém. Começamos uma série de mensagens sobre resgatar a identidade da família. Já tivemos 2 mensagens, hoje é a terceira, onde estamos falando sobre o que é uma família, como que ela deve funcionar, como que a Bíblia orienta que deve ser. Então, nós vamos desenvolver aí essas mensagens todas com esse tema. Maio é mês da família, domingo passado foi Dia das Mães, mês que vem tem Dia dos Namorados. Então, maio e junho, nós pensamos em casamento, em família, e aí vamos também ter o congresso semana que vem, e a nossa conversa, esse tempo, é sobre família. E hoje, especificamente, vamos falar do resgate da paternidade. Só um destaque aqui. Quando eu falar paternidade, eu estou falando dos pais, no sentido do homem e da mulher também, tá? Para não ficar tendo que falar paternidade, maternidade, eu estou falando da paternidade geral, que envolve o homem e a mulher, tá bom? E eu quero começar dando um dado aqui para vocês. Existe uma grande orfandade em nosso país. O Brasil é um país órfão. Pelo menos 1/3 dos brasileiros, em alguns lugares muito mais, 1/3 dos brasileiros não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Você sabia disso? Em 2009, a Prefeitura Municipal de São José dos Campos fez uma pesquisa na rede municipal de ensino, e naquele ano, não sei se todo ano é assim, mas naquele ano, 52% dos alunos da rede municipal de ensino de São José dos Campos não tinham o nome do pai na certidão de nascimento. Em São José dos Campos, uma cidade rica. Não sei como é que é agora, mas naquele ano foi assim. Eu morei em Brasília e o governo do Distrito Federal fez uma campanha lá envolvendo a Vara de Infância e Juventude, Defensoria Pública e Ministério Público, para que os pais fizessem exame de DNA para que pudessem os filhos ter o nome deles na certidão de nascimento. Foi feito um grande movimento, exame de graça, para dar aos filhos a oportunidade de ter o nome do pai na certidão de nascimento. Nós temos milhões de filhos, de crianças rejeitados por conta de uma vida imoral que muitos têm no Brasil, uma vida sem compromisso com a família. O Brasil é um país órfão, e tão órfão que se diz que o Brasil tem uma padroeira, a 80 quilômetros daqui, se diz que nós temos uma padroeira. Agora, você sabe o que é uma padroeira? A palavra padre significa pai em latim. Então, padroeira é uma mulher pai. É uma mulher no lugar do homem. Olha a orfandade que existe em nosso país, não é? E essa orfandade, queridos, tira o referencial de paternidade do coração das pessoas. E isso é antigo.
Infelizmente, isso é muito antigo e está até na formação do nosso país. Quer ver? Dá uma passeada aqui. Os índios, os primeiros habitantes do nosso país, eles tinham uma religião baseada no medo dos espíritos e num constante medo que esses espíritos causassem inundações, secas e assim por diante. Tá? Não havia um sentimento de enxergar Deus como Pai. Há uma orfandade espiritual no coração dos índios. Aliás, havia muito sacrifício humano, canibalismo, guerras entre os índios, né? Apesar de alguns autores colocarem os índios como se eles vivessem no céu, na terra, isso não é verdade. Havia muita guerra, muita crueldade e a ausência do sentimento de pai. Muita guerra em que separava pai de filho. Eles não viam Deus como pai, há uma orfandade espiritual. Os portugueses que vieram para o Brasil, eles tinham uma religião que era um catolicismo misturado com o islamismo. Vocês sabem pela história que o islamismo tomou conta da Península Ibérica, Espanha e Portugal, por séculos. E o catolicismo dos portugueses era um catolicismo misturado com o islamismo. Por exemplo, o terço, que se usa muito no catolicismo do Brasil, ele foi herdado dos árabes. Portugueses e espanhóis é que usam muito o terço. Ele veio dos árabes. E esse cristianismo misturado com o islamismo, ele perdeu a noção de Deus como pai. Porque na religião islã, Alá tem 99 nomes e títulos, mas não tem o nome ou título de pai. Então, chegaram aqui os portugueses cheios de religiosidade, cheios de religião, mas sem um sentimento de paternidade no coração. Para piorar, eles deixaram suas famílias em Portugal e constituíram novas famílias aqui. Quer dizer, constituíram não, tiveram filhos aqui. Então ficaram filhos órfãos lá e filhos órfãos aqui. Sem pai lá e sem pai aqui, porque foram ter filhos ilegítimos, né, ou fora do casamento. E isso, então, mostra como que mais um pouco de orfandade nós temos em nosso país. E depois vieram os negros africanos, infelizmente como escravos. Sofreram separação de suas famílias lá, que muitos pais foram separados de filhos lá, caçados para serem escravos. Chegando aqui, os portugueses tiveram filhos com as negras daqui e elas também tiveram filhos sem pai. E ainda foram obrigados a aceitar a religião cristã, fizeram aí um sincretismo religioso, misturando sua religião com a religião cristã, de forma obrigatória. Então, como que eles poderiam enxergar o Deus cristão como pai? Se estavam sendo explorados, separados de suas famílias, escravizados. Então, o que a gente vê é uma grande orfandade no coração do brasileiro. E essa orfandade, ela destrói o que há de mais sagrado para Deus, que é a família. Ela separa pais de filhos, ela deixa pessoas sem referenciais de paternidade. E aí nós temos uma família desestruturada e uma família disfuncional no país. Homens, pais, beberrões, machistas, mulherengos, violentos, omissos, mulheres que têm que ser pai e mãe, aquela famosa sargento da família, lares desfeitos, brigas, muita orfandade, e existe até um demônio, uma entidade que faz isso acontecer, que é especializada nisso, que é a entidade, a potestade chamada Moloque. Já ouviu falar de Moloque? Moloque era um deus no passado onde as crianças eram sacrificadas a Moloque. Os pais davam seus filhos para morrerem queimados. Havia estátuas de metal enorme assim, tinha um forno na barriga delas e as crianças eram jogadas lá para morrer no fogo de Moloque. E a gente tem hoje os moleques. Os moleques são aqueles abandonados pelos pais, entregues a Moloque.
E o sacrifício que era feito naquelas crianças no passado, hoje são os abortos. Pais que rejeitam seus filhos. Muito sacrifício de sangue por conta dessa ausência de referencial de paternidade. A falta de pai, de mãe, mata os sonhos, tira a energia, tira a alegria. A falta de referencial de pai faz com que as pessoas tenham dificuldade de ver Deus como pai. A falta de referencial de mãe faz com que as pessoas tenham dificuldade de se relacionar em comunidade. Pessoas que têm problema com igreja, com comunidade, geralmente tiveram problemas com a mãe. Pessoas que têm problema com a autoridade, geralmente tiveram problemas com o pai ou ausência de pai. Falta de sonhos, de projetos, por falta desse referencial de pai. Na primeira mensagem da série nós falamos sobre isso, sobre os referenciais, os papéis, onde Deus se revela na família e cada pessoa tem um referencial divino para exercer seu papel. Então nós temos, por exemplo, o homem como imagem e semelhança do Deus Pai. E ele é o líder, é o protetor, é o provedor da família. A mulher é a imagem e semelhança do Deus Espírito Santo. Ela deve ser a administradora, a que mantém a comunhão e há um senso de pertencimento. Aquele cuidado, aquela comunhão, aquele consolo do Espírito Santo. É o papel da mãe. E os filhos têm em Jesus o modelo de filho. Filho obediente, filho submisso, filho que cumpre a missão a qual foi preparada e que coopera com os seus pais na casa. Né? Nós temos hoje uma inversão de valores e de papéis, onde filho não sabe ser filho, pai não sabe ser pai, mãe não sabe ser mãe, e aí nós temos famílias disfuncionais. E o problema aumenta cada vez mais, porque essas crianças sem referencial de pai e de mãe, depois serão elas próprias pais e mães, que não saberão ser pais e mães porque não tiveram referencial. E a história, infelizmente, ela vai se multiplicando e se agravando. Então, queridos, nós temos como igreja e como famílias da igreja um papel muito importante aqui. Nós precisamos resgatar a paternidade, a maternidade, o referencial de pai e de mãe, porque isso é uma criação divina. Deus criou a família, Deus criou o pai e dotou ele de condições, de valores, de estrutura emocional e física e espiritual para ser pai. Criou a mãe e deu a ela uma estrutura espiritual, emocional e física para ser mãe. E os filhos também são instruídos ou devem ser para serem filhos conforme o coração de Deus. Então nós precisamos entender esse resgate. O resgate da paternidade familiar, onde cada um cumpre o seu papel, e o resgate da paternidade espiritual. Agora, olha só, algumas pessoas não tiveram a graça, a alegria de ter pai ou mãe. Não vou pedir para se manifestar, mas tenho certeza que aqui tem várias pessoas que não tiveram pai ou não tiveram mãe. Às vezes não tiveram os dois. E alguns tiveram pai e mãe em casa, mas que não exerceram o papel de pai e mãe que deveria exercer. Correto? Então nós temos muitas pessoas na sociedade e muitas pessoas na igreja que são órfãos, porque não tiveram pai e mãe ou porque os seus pais não exerceram o papel que deveriam exercer. São órfãos. E qual é o papel, então? Qual é a solução? Como que a gente resolve isso? Existe uma coisa chamada paternidade espiritual. É quando Deus junta pessoas que não têm pai ou mãe, não têm referencial, com alguém que exerça esse papel na vida dela, neste mundo. Então é o que a gente chama de paternidade ou adoção espiritual. Existem vários tipos de paternidade espiritual. Existe aquela geracional, alguém que ganha o outro para Jesus. Existe a paternidade discipular,
quando alguém é cuidado, discipulado com alguém. Existe a paternidade direcional, quando você orienta alguém para cumprir sua missão no mundo. Existe a paternidade de liderança, quando alguém é formado líder pela mão de outra pessoa, e por aí vai. São tipos de paternidade espiritual, onde alguém vai ocupar o papel de pai ou mãe na vida de alguém. E isso, gente, é uma cura extraordinária da orfandade que há em nosso país. Tem vários exemplos na Bíblia, não vou ler todos os textos, mas tem vários exemplos. Por exemplo, nós temos os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Então, eles exerceram uma paternidade genética, afetiva, de orientação para a formação do povo de Deus. Cada pai se preocupou em formar o próximo filho, que seria o próximo patriarca. Há uma preocupação aqui com uma paternidade de formação. Moisés e Josué. Moisés foi o líder de Josué por décadas, pelo menos 40 anos. E ele formou Josué. Josué era uma espécie de filho dele. Foi um formado na liderança, o seu sucessor. Elias e Eliseu é outro exemplo, onde Elias formou Eliseu. Eles ficaram algum tempo juntos e houve uma formação. E mais do que isso, a Bíblia diz que Elias transferiu para Eliseu o seu dom profético, a sua unção profética. Foi um tipo de paternidade onde ele transferiu para ele. Tanto é que Eliseu vai chamar Elias de pai, meu pai, meu pai. Nós temos Jesus e os discípulos. Jesus exerceu uma paternidade sobre aqueles homens. Muitas vezes os chamou de filhos. Meus filhos, filhinhos. Jesus foi o líder e formou aqueles homens. Então foi um pai espiritual para aqueles homens também. Paulo e Timóteo. Paulo também é outro que formam a liderança. Ele se torna o pai espiritual de Timóteo. E ele diz: Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Aliás, Paulo foi pai de muitos. Foi pai de Timóteo, de Tito, de Onésimo. Ele diz de Onésimo que ele gerou Onésimo na prisão, espiritualmente. E Paulo chega a dizer aos coríntios, lá em 1 Coríntios 4,15, que eles poderiam ter 10 mil líderes, mas apenas um pai espiritual. Então, irmãos, esse assunto é bíblico. Paternidade espiritual é bíblica. Paternidade espiritual é um resgate que o Senhor promove de orfandade no meio do seu povo. Agora, olha só, não é apenas o pastor presidente, o pastor líder que é pai espiritual, de maneira alguma. A paternidade e a maternidade estão espalhadas entre o povo. Eu posso ser o pastor e líder dessa igreja, mas eu não sou pai de todos, de forma alguma. Eu sou pai de quem eu gerei. De quem eu gerei na fé, de quem eu discipulei, de quem eu cuidei, de quem eu formei como líder. E graças a Deus eu fiz isso com várias pessoas. Agora, cada um de vocês pode ser pai ou mãe de alguém, se ganhar para Jesus, se discipular, se cuidar. E sabe uma coisa também? Vocês que não têm pai ou mãe, ou referencial de pai ou mãe, podem encontrar alguém nesta igreja aqui, que seja seu pai, que seja sua mãe, com quem você conviva, com quem você abrace. Quando eu era garoto, meu pai e minha mãe foram muito responsáveis. Tive pai e mãe, meu pai faleceu ano passado, minha mãe é viva ainda, e eles foram muito responsáveis como pai e mãe. Mas quando eu cheguei na adolescência, meus pais estavam em crise de casamento, estavam se separando. E eu fiquei sem orientação, sem discernimento do que fazer. E tinha um irmãozinho na igreja, um professor de escola bíblica, era professor dos adolescentes. Aquele homem me abraçou. Todo domingo eu ia para a casa dele, a gente lia a Bíblia, orava, eu comia bolo com eles, tomava café, depois ia para a igreja. E durante uns 3 anos eu estive na casa dele, e aquilo foi uma paternidade que me resgatou. Meus pais estavam em crise, mas aquele irmão, sem saber, ele foi meu pai na fé por um tempo. Ele cuidou de mim. Então eu tive um referencial de família, de pai e mãe, que a minha família não tinha, porque a minha família era disfuncional.
Então, gente, nós podemos encontrar uma paternidade no meio da igreja, onde podemos ser pais, mães e filhos de quem não tem pai, não tem mãe, ou não tem referencial de pai ou mãe. Olha que coisa linda. Nós podemos resgatar a paternidade através dos relacionamentos que o Senhor cria no meio da igreja. Mas existe uma outra paternidade, mais linda ainda do que essa. Uma paternidade que não é natural, é sobrenatural, que é a paternidade divina. O Senhor é o nosso Pai eterno. E Ele nos ama. E o Salmo 68 diz: louvem o seu nome, cantem a Deus, louvem o seu nome, exalte aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele, Pai para os órfãos e defensor das viúvas. E em vários momentos da Bíblia nós vamos ver que Deus se coloca na posição de Pai. O Pai que ama, o Pai que cuida. No livro Uma Vida com Propósito, há uma declaração que me impactou muito quando eu li a primeira vez. Em 2003, 20 anos atrás eu li esse livro. Depois eu li várias outras vezes. Mas o pastor Rick Warren escreve lá no livro Uma Vida com Propósito: talvez os seus pais não desejaram o seu nascimento. Talvez eles não planejaram o seu nascimento. Aliás, alguns até rejeitaram o nascimento. Imagine que alguém fica grávida sem planejamento e diz: eu estou com um problema. A criança vira um problema. Talvez os pais não planejaram, não desejaram, ou até rejeitaram, mas Deus sabia que você iria nascer. E Ele o amou desde o início, desde quando você foi formado, você já foi objeto do amor de Deus. Porque Deus nos ama desde a concepção, porque na concepção começa uma nova vida, começa uma nova pessoa, começa uma nova identidade. Quando homem e mulher se juntam e as células de cada um se misturam, formam uma nova vida, uma nova pessoa, um novo ser, e Deus já ama aquela criatura ali, que vai se tornar um feto, vai se tornar um bebê, uma criança, uma pessoa completa. Deus já começa a nos amar desde aquele início. Talvez os seus pais não planejaram você. Talvez os seus pais nem quiseram você, mas Deus quis. Deus planejou. Deus o amou desde o início. E se faltar a você pai ou mãe naturais, se faltar a você até pais espirituais, o ideal, bom seria que toda a igreja trabalhasse para ocupar a ausência de pai ou mãe no coração de alguém. Se faltar a você pai ou mãe, seja natural, seja espiritual, com certeza você tem a paternidade divina. Deus ama você, quer cuidar de você, quer te abraçar como filho, como filha. E a preocupação de Deus com isso é muito grande. É tão grande que o Velho Testamento termina com uma promessa de fim da orfandade. Olha lá em Malaquias 4, 5 a 6. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O Velho Testamento termina, a Velha Aliança termina com uma promessa do fim da orfandade. Mas não é só isso, o Novo Testamento começa com a mesma promessa. Lá em Lucas 1,7, diz assim: Jesus, irá diante do Senhor no espírito e no poder do Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos. Então o Velho Testamento termina e o Novo Testamento começa com uma promessa do fim da orfandade. Com uma promessa de reconciliação geracional, pais e filhos se reconciliando. Porque um dos aspectos malignos da orfandade não é que a pessoa é órfã de alguém que morreu. Um dos aspectos mais malignos da orfandade é que tem pais que não falam com seus filhos, filhos que não falam com os pais.
há uma brecha, há uma cunha, há uma separação entre pais e filhos. O espírito de orfandade, a ação de Moloque, tem tirado a alegria de muitos de ter um relacionamento com pai ou com mãe. Mas o Senhor está dizendo, Jesus virá para restaurar isso, para acabar com a orfandade. O Velho Testamento termina dizendo, vou reconciliar pais com filhos. E o Novo começa, eu vou fazer a mesma coisa, uma reconciliação. Essa reconciliação pode acontecer na família natural, se houver temor a Deus, mas se não acontecer nela, Deus pode promover a paternidade espiritual, fazendo com que pessoas se aproximem das outras, para um cuidar do outro. Eu não chamei aquele irmãozinho, que no meu tempo de adolescência, de pai, mas hoje eu reconheço que ele foi um pai espiritual para mim. Mesmo que você não chame de pai ou de filho, não importa o nome que vai dar, mas a verdade é que o Senhor vai criando relacionamentos de paternidade e maternidade no meio do seu povo. Mas se isso tudo falhar, o Senhor ainda é o Pai. É o grande Pai, o Pai eterno que cuida de todos nós. Então, queridos, eu quero lhe dizer que Deus, quando olha para você, Ele vê um filho, uma filha, ou já existente ou em potencial. Ninguém nasce filho de Deus, se torna filho de Deus. Lá em João 1, 12, 13 diz assim, contudo, aos que receberam, aos que crerem o seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, que não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem. Então aqui nós temos as paternidades, mas nasceram de Deus. Deus, quando olha para você, enxerga um filho, uma filha, ou que já é existente, se você já foi adotado pelo Senhor, ou em potencial. Mas todos nós podemos ter um relacionamento de amor e de paternidade com o nosso Deus. E esta é a cura da orfandade. E num país tão órfão quanto o Brasil, como que nós precisamos ensinar isso? Ensinar pais a serem pais, ensinar mães a serem mães, ensinar filhos a serem filhos. Ensinar que quando faltar isso, você pode se socorrer, pede a Deus, e Deus vai providenciar que alguém no meio da comunidade se torne o seu pai espiritual ou sua mãe espiritual. E ainda, acima disso tudo, você pode olhar para os céus e dizer, Abba. Abba, Pai. Abba é papai, é paizinho. Abba. Jesus chamava o Deus Pai de Abba. Abba. Eu conheço pessoas que quando oram, elas dão tantos nomes para Deus, tantos títulos. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, Eterno, Inefável, Fabuloso, Glorioso. Mas na hora de dizer Pai, trava. Na hora de dizer Deus, Pai, ela trava. Porque embora convertida, embora na igreja, ainda tem um problema de orfandade para resolver. Então nós temos que resolver isso. De duas maneiras. Você que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, você precisa tomar uma decisão de receber Jesus, se arrepender dos seus pecados e receber Jesus como seu Senhor e Salvador. E ao fazer isso, a Bíblia diz que você é adotado por Deus como filho, como filha. Então, se você está fora dessa família, vai entrar pela fé em Jesus, se arrependendo dos pecados e confessando Jesus como Salvador.
à frente do seu banco, tem uma ficha de decisão. Por favor, pega essa ficha, preenche, entrega na nossa recepção e nós vamos ensinar você como viver a fé cristã para que você possa ser recebido na família de Deus. Agora, você que já está na igreja há bastante tempo, mas ainda se sente órfão, está na hora de mudar isso, né? Vou pedir Vera que venha aqui. Mesmo que ainda está aí tomando uma decisão por Jesus, pode fazer o que eu vou fazer agora, tá? Vou pedir aos homens que fiquem em pé, por favor. Homens. Diga comigo, eu sou filho amado do Pai. Agora fale com mais convicção. Eu sou filho amado do Pai. Você percebe a grandeza disso? Filho amado do Pai. Você é filho amado do Pai. Que seja curado em seu coração toda a orfandade, toda a carência, toda a ausência de pai e de mãe. Seja curado em seu coração na certeza de que Deus é o seu Pai. Amém? Diga novamente, eu sou filho amado do Pai. Agora, por favor, procure outro homem aí do seu lado, dê um abraço nele. Dê um abraço, um homem abraça outro homem, diga, você é filho amado do Pai, ninguém sem abraço. Dê um abraço em alguém. Homem, dê um abraço ao homem, diga, você é filho amado do Pai. E que seja curado em seu coração toda a orfandade, toda a ausência de pai, toda a ausência de referencial de pai, que seja curado em seu coração. E hoje, quando você for dormir, levante seus olhos aos céus e diga, Senhor, Pai, Abba, Pai, o Senhor é o meu Pai. Eu começo minhas orações dizendo, Pai querido, Pai amado, Pai eterno, porque eu sinto em meu coração, de todo o coração, não importa se eu estou doente, não importa se eu estou sem dinheiro, não importa o problema que eu esteja vivendo, eu sinto que Deus cuida de mim, Ele é o meu Pai. Amém? Agora você pode sentar. Agora as mulheres, as filhas do Pai. Vamos ficar de pé? A gente vai fazer um primeiro ensaio, tá? Vamos lá? Eu sou filha amada do Pai. Agora pense, você está diante do Senhor, do Pai de vocês, do meu Pai. Bem lá dentro do coração. Vamos repetir? Eu sou filha amada do Pai. Você se sente assim? Vamos de novo, pela última vez, para não esquecer. Naquele momento complicado, difícil da nossa vida, lembra disso, que você é filha amada do Pai. Vamos lá? Eu sou. Mais bonito. Eu sei que vocês podem melhor. Vamos lá? Eu sou. Vamos fazer junto comigo? Junto comigo? Não repete, vai junto comigo. 1, 2, 3. Eu sou filha amada do Pai. Aleluia. Aleluia. Abraça uma irmã que está do seu lado, alguém, e diz que ela é filha amada do Pai. Fiquem todos em pé, por favor. Todos em pé. No dia da doença, o diabo vai dizer assim para você, filho, filha, por que você está doente? Você vai dizer para ele, cala-te, Satanás, eu sou filho amado do Pai. No dia da falta de dinheiro, o Satanás vai dizer, filho, filha, como? Se você está sem dinheiro. É a mesma coisa que ele falou para Eva e que ele tentou falar com Jesus. Se ele é pai mesmo, como é que você está nessa situação? E você vai dizer, arreda Satanás, Deus é meu Pai.
No dia da crise, da luta, da dificuldade, o diabo vai dizer, larga tudo. Vai dizer como a mulher de Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. E você vai dizer, de jeito nenhum. Jó falou assim, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. No dia mau, no dia difícil, você vai clamar ao Pai. E sabe que Ele está ouvindo, o Pai eterno está te ouvindo. O mal que há no mundo não foi causado por Deus, é causado pelo pecado. Para não tirar nossa liberdade, nosso livre-arbítrio, Deus sofre e permitindo o mal no mundo. Uma vez perguntaram para um pastor, pastor, onde estava Deus quando a minha filha pequenininha foi estuprada? Onde estava Deus? E o Espírito Santo inspirou aquele pastor e disse assim, nesse dia, meu irmão, Deus estava sendo estuprado junto com a sua filha. Deus sofreu. Mas para não tirar nossa liberdade, Deus não interfere toda hora. Só quando clamamos, só quando pedimos. Quando vigiamos em oração, cercamos em oração. O mundo é mau, o mundo é difícil. Esse mundo não é o céu. Esse mundo é defeituoso, é cheio de pecado, de problema. E porque ele é assim, o mundo tem problemas sérios e a gente passa por sofrimento. Jesus falou, no mundo tereis aflições. E nesse dia da aflição, a conversa fiada de Satanás será dizer, Deus não te ama, Deus não é pai, Deus não quer saber de nada com você. É mentira. Nesse dia você vai dizer, arreda Satanás, arreda demônio, porque ele é o meu Pai. Eu sou filho, eu sou filha amada do Pai. Não importa o que aconteça, eu creio. E você que está nos visitando ou vendo na transmissão, quer fazer parte dessa família? Aceita Jesus, preenche essa ficha, entrega lá. Aceita Jesus como Salvador, mas não apenas como Senhor e Salvador. Você vai receber agora a paternidade, a adoção divina. A Bíblia diz que ao receber Jesus, você será adotado como filho amado do Pai. Esse é o resgate da paternidade.